Só avisar se eu der uma leve sumida aqui é que o almoço chegou, porque eu tô esperando chegar tem mais de meia hora, agora nada. Tudo bem. Léo, se seu almoço chegar aí, você pega, tá tudo bem. A Isabela mandou o trabalho dela aqui, ó. É, Vou subir o meu E também. aí eu vou ver, tipo, como que tá, vamos conversar a respeito. Tá, a gente resolve isso, Isa. A gente vai descobrir o que tá acontecendo com o seu trabalho. Eu tô baixando ele aqui e... Ah, já vi que o áudio tá aqui também. Se o áudio não tocar, pode ser porque a pastinha não tá no pack ou não tá na pastinha, mas não tem problema não, tá? Aqui, ó, eu vou pedir para você organizar depois, Isa, uma coleção para essas coisas de cenário. Para storyboard, a gente não tem que nomear tudo, não, porque vira um trabalho muito massivo. Mas é interessante, pelo menos, agrupar, tá? Só para ficar mais fácil, às vezes, por exemplo, se eu quiser tirar a câmera do caminho, né, ou a cama, ou a parede, se eu quiser tirar um elemento do caminho, eu consigo melhor, tá? E à medida que você for chegando no cenário final, você vai renomeando as coisas, né? No final das contas, por exemplo, todos esses objetos aqui, ó, eles podem ser um objeto só cama, né? Se não tiver nenhuma interação nele. Então você pode às vezes juntar e renomear para quando você estiver fazendo a versão final, entendeu? Né? Lembrando de renomear também as malhas. Deixa eu ver aqui. Você está com essa câmera ortográfica ainda. Não está com a troca de câmera ainda, tudo bem. O áudio eu vou substituir ele. Tá? Vou dar um replace. E aqui eu tô com timeline, action editor e o editor de vídeo. Tudo bem. Aqui, ó, só para começar, eu vou colocar aqui uma versão do áudio, tá? Só porque não tem uma opção de pack aqui ligada, né? Então eu vou pegar ele que tem aqui na minha pasta, documentos. PUC. Peraí, documentos. PUC. Anotação de expressão. Accept. E Isabela, a primeira coisa que eu vou recomendar aqui, ó, pra você fazer seu storyboard, você está acompanhando, né? Então, assim, eu falei sobre renomear, né, as coleções. Né? De novo, é bem fácil organizar essas coisas, tá? Se você selecionar, por exemplo, um conjunto de objetos e criar coleção para ela, você tem como no menu aqui, ó, você tem tipo a opção de criar a coleção, né? Que é um agrupamento, né? Então, se eu criar uma coleção aqui, ó, é, você vai ver que o, se eu pegar isso aqui, deixa eu selecionar um objeto para seu. Então, aqui, ó, ele vai me dar uma opção de coleção. Eu posso nomear aqui, né, que ele vai, tipo, pôr isso aqui na cena para mim, tá? É, então, também você pode criar a coleção por aqui, tá? Que ela vai aparecer também aqui.
E você pode nomear ela aqui. E qualquer coisa que você quiser colocar na coleção, você pode selecionar e usar tanto a opção aqui no Collect, quanto o atalho M, e escolher qual coleção que você quer, entendeu? E aí você vai ter a coleção aqui, ó, fica fácil para ligar e desligar, é bem tranquilo. Então essa foi a primeira coisa que eu falei, tá? Segunda coisa que eu vou fazer aqui, eu tô substituindo seu áudio, porque o áudio não está empacotado, tá? Então eu vou vir aqui e vou substituir, e você tem essa opção aqui, ó, o pack. Essa opção, ela fica escondidinha aqui, tá? Então, eu vou ampliar aqui só porque isso pode ser útil para vocês no processo, tá? Mas quando você está no editor de vídeo, né, no Video Sequencer, o Video Sequencer ele tem uma barra aqui, né, que é a barra de propriedades, tá? Você tem aqui como ligar ela pelo sidebar. E no sidebar eu tenho aqui, no caso do áudio, eu tenho os ajustes de volume, os ajustes de tempo e a fonte. Aqui, onde está a fonte, é onde eu estou pegando o áudio. E aqui ele tem a opção de empacotar, ó. Se eu der pack, significa que o áudio vai ficar dentro do arquivo para mim. Tá? Eu fiz uma mágica aqui e eu fechei o Blender. Deixa eu reabrir. Eu fiz uma bruxaria aqui e fechei o Blender, não repara não. Acontece. Acontece. Às vezes é assim mesmo. Esses são os ajustes iniciais, tá? Eu não tenho. Eu tô tentando fazer com mais tranquilidade minhas aulas, porque minha tendência é ser muito frenético, né? Então tentando fazer um pouquinho mais calmo, para não virar aquelas aulas super apressadas. Estou ajustando aqui o zoom só para ficar mais fácil de ver o que eu estou fazendo aqui. Ó. Então, aqui eu vou voltar para essa parte aqui só porque eu perdi o que eu tinha feito, né? Então eu vou refazer aqui. Então, eu tenho minha pastinha de documentos. Na pastinha de documentos eu tenho a pasta da PUC, onde eu tenho a pasta de atuação e expressão, onde eu tenho o áudio. Tá. No caso do trabalho de vocês não tem necessidade da PEC igual os outros trabalhos, porque afinal de contas eu tenho o áudio também, tá? Isso é só se você estiver realmente transportando para lá e para cá. Mas aqui, ó, nessa parte aqui da timeline, eu ainda vou fazer mais um ajuste. Que é pedir para ele desenhar a onda de som. Então, aqui no View, eu vou pedir no Waveform Display para ele ligar, porque eu tenho uma noção boa para Just rose from the dead and surprise, surprise, she's the devil. You don't know for sure that she's a thief. I know for sure she's a liar. She ran out on my father, Trudy. She left me, her own, my late mother. Ó, então, ajuste de coleção, o ajuste da onda de som, e agora o ajuste do tempo. A sua cena está acabando em 10 segundos e pouquinho. She left me, her own, my late mother just rose. 10 segundos e alguns frames. Mas ela vai mais pra frente aqui, ó, tá vendo? Ela vem até aqui, ó. Aqui, ó, 12 segundos e 14 frames, eu consigo ver pela timeline que são 302.
302 imagens, né? 302 frames. Então eu vou copiar isso aqui, ó, esse valor, e vou colar ele aqui, ó. E aí eu vou ter o áudio inteiro agora, ó. My late mother just rose from the dead and surprise, surprise, she's the devil. You don't know for sure that she's a thief. I know for sure she's a liar. She ran out on my father, Trudy. She left me, her own daughter. Did you ask her why? My late mother just... Então, massa. Com isso aqui, eu tenho uma medida de tempo. Uma sugestão, Isa, sobre o personagem, né? Então, a gente ajustou isso aqui. Ajustou o tempo da cena. Timeline, ela pode ser só uma linha mesmo, né? A gente não precisa mais do que uma linha de tempo aqui, não. Tá? Inclusive, se você quiser usar também essa barra lateral para os keyframes, você tem liberdade com layout. Tá? Se você achar que está espremidinho, alguma coisa assim. Aqui, ó, eu tenho uma sugestão, tá? Uma sugestão mesmo, tá? Não tem que seguir, não. Eu tenho a sensação de que a personagem já está com uma escala humana meio que real, assim. Eu acho que ela está com 1,70 m por aí, ó. Então, se a gente pega o rig aqui, ó, e ver as dimensões dela, ela está com 1,70 m. Então talvez seja melhor ajustar o cenário em vez de ajustar ela. Porque ela já é um rig, né? Ela tem a escala dela, então talvez seja interessante fazer o contrário. Aqui, ó, eu consigo fazer esse ajuste, porque assim, eu posso selecionar a personagem, né? Eu posso selecionar os objetos aqui da personagem e inverter essa seleção. Ou seja, aqui eu vou inverter a minha seleção e dar escala em todo mundo, menos ela, entendeu? Então eu consigo fazer isso. E para ficar um pouco mais fácil a minha escala, eu consigo inclusive usar o meu cursor, né? Então eu vou selecionar aqui o rig, né? Selecionar o rig. Eu vou dar Shift S para puxar o menu do Snap. E vou pedir para o meu cursor ir para o selecionado. Selecionar os objetos do grupo, né, os objetos do rig. Inverter minha seleção. Você tem o comando de inverter a seleção aqui no menu de Select. Eu inverte. Tá? E na hora de dar escala, eu vou pedir para ele dar escala a partir do cursor. E aí eu consigo ajustar o cenário sem ter que preocupar em talvez estragar o rig ou que o rig não fique correto. Então assim, eu não sei qual que é o tamanho que você previu para isso, tá? Mas eu vou fingir que esse tamanho tá bom. Tá? E você pode dar um apply em todo mundo aqui, ó. Todo mundo que está selecionado aqui, eu posso dar um apply em rotation e scale, né? Ou seja, isso aqui passa a ser o tamanho oficial das coisas. E é uma escala mais próxima se eu tiver que converter para metros, por exemplo, né? Em vez de eu ter uma personagem gigante de 3, 4 metros, eu tenho uma personagem com tamanho correto, né? Ou seja, 1,70 m, que é o tamanho da jogadora de vôlei, tá? Então, se você puder fazer esses ajustes, né, organizar as camadas, né, deixar a onda de som visível, organizar o tempo final da cena e ajustar a escala do cenário, uma vez que a personagem tem a escala correta, já é um começo interessante, tá? Outra coisa que eu tô achando interessante aqui é que você só tem uma câmera, não é isso? Deixa eu ver aqui. Aqui eu vou pedir pro... Tá. Pois é, eu acho que agora a gente pode entrar nisso aqui, ó. Sua câmera, ela tá gigante.
Ela tá gigante, gigante, gigante. É, eu vou ajustar aqui, ó, porque na verdade a sua câmera. Deixa eu mudar aqui de volta para o medium point. Sua câmera está com uma escala gigante aqui, ó, porque ela está ortográfica. É mais fácil controlar o enquadramento. De novo, não é mais fácil ajustar, é mais fácil ter controle, né? Ou seja, você ter controle do enquadramento se você usar a câmera em perspectiva, tá? Ela vai te dar mais controle do tanto de informação que está entrando no enquadramento, tá? E algumas coisas você tem que fazer, por exemplo, é bom já posicionar a personagem mais ou menos aonde você acha que vai ser a interação básica dela. Então, por exemplo, se você quer que ela fale com o espelho, é bom você pensar já a posição dela. Então, a gente ajustou a posição da personagem, tá? A câmera, para começar a câmera, eu vou zerar aqui a rotação dela. Tá? E a primeira coisa que eu vou fazer é fazer um alinhamento sem preocupar muito com a torção da câmera, ou seja, com a rotação só de 90, mas que ela fique numa altura que funcione pro personagem, assim. Então, eu vou posicionar a câmera aqui em algum lugar do cenário para ver, tipo assim, o que eu tenho de informação, entendeu? Então, isso aqui que eu estou fazendo, que é trabalhar com a câmera em 90 graus, sem preocupar demais com se é o ângulo final, né, se é o espaço. Acho que a primeira coisa é você falar assim, não, peraí, quanta informação eu tenho? Né? Ou seja, qual a informação e quanta informação eu tenho? Então, aqui eu já começo a pensar em termos de controle, assim, por exemplo, se eu quero concentrar no espelho, ou seja, eu quero que o espelho seja o foco, então provavelmente minha câmera vai estar entre ela e o espelho. Ou seja, essa é a informação que eu quero, entendeu? Se eu quero muito dessa informação, ou seja, se eu quero muito do espelho, eu posso mudar a lente para deformar a lente, vamos supor 24 milímetros. Ou seja, eu vou ter uma câmera mais aberta, que vai pegar mais informação do espelho, né? Sem pegar ela. Ou seja, vai ser só o reflexo, né? Deixa eu voltar para 35, que é padrão. Se for só um close dela, por exemplo, pode ser ela mais fechada, né? Mas é esse lance, assim, você tem a câmera entre ela e o espelho para não pegar ela, entendeu? Ou seja, você está concentrando realmente no que é que o espelho está mostrando. Deixa eu pôr renderizado aqui, ó. Para fazer com Cycles tem que ter um pouquinho de paciência, tá? Porque ele vai processar isso aqui, então você vai ter que respirar um pouquinho, assim. Mas aqui, por exemplo, eu não desgosto de pegar a cama, né? Eu não acho problemático. Mas talvez o que você quer é exatamente o contrário do que eu fiz. Em vez de abrir para mostrar mais informação, às vezes você quer fechar para a câmera pegar só o que está aqui, né? Então, nesse caso, em vez de abrir a lente, eu vou fechar a lente. Ou seja, eu vou pôr
uma lente mais fechada, talvez uns 50mm já dê, não, mais, vamos pôr 70mm. Ou seja, aqui, ó, essa câmera, ela tá pegando só a menina e o quarto, sem denunciar que é o espelho, né? Ou seja, se eu abrir a minha lente, eu estou mostrando o espelho, as laterais do espelho e a relação do espelho com o quarto, né? E se eu fecho a minha lente, né, eu sem mudar a posição da câmera, eu estou mostrando mais ela. Ou seja, aqui, ó, é ela que está visível. Deixa eu fechar aqui meu passepartout para ficar bem opaco. Ou seja, o que eu tenho de informação aqui, ó, agora é tipo o rosto dela, né, tronco, o braço, né, e não dá para saber que é um reflexo. De novo, isso aqui eu vou deixar muito disso para você decidir, entendeu? Eu só quero mostrar que você vai ter esses ajustes, por exemplo, a abertura da lente. Como você viu, porque eu fechei a lente, ela está pegando só o que está dentro do espelho, né? E você pode fazer a mesma brincadeira com a câmera que você vai colocar refletindo aqui, né? Ou seja, a câmera que vai ser a câmera do diálogo, né? Ou seja, você pode usar uma câmera semelhante, né? Com a mesma lente e com a mesma distância. A única coisa que você vai ter que ficar atento é, se eu colocar uma câmera aqui, ó, o espelho vai tampar, né? Ou seja, aqui, ó, o espelho está na frente da minha câmera. Mas a câmera está onde eu quero, né? Ou seja, se eu pensar em quantidade de enquadramento, às vezes a câmera está exatamente onde eu quero. Para controlar isso, a gente usa o clipping, tá? Aí eu vou pedir pro Blender desenhar os limites da câmera, para você ver onde é que eu estou colocando eles. Ou seja, eu vou empurrar aqui o limite da câmera, e o limite da câmera vai ser o que vai me mostrar o espelho ou não. Então, eu coloquei 0.6. E aqui eu consigo fazer tipo, a câmera na posição que eu quero, sem ter que preocupar em tirar os elementos do cenário. Ou seja, os elementos do cenário eles vão continuar lá quietinho, mas eu não tenho que preocupar com eles, assim, tá? E eu acho assim que para finalizar essa nossa primeira tentativa, Isabela, uma sugestão que eu tenho é que você faça uma pose, pelo menos, da personagem, que seja, sei lá, a pose inicial, sabe? A pose por onde ela começa a falar. Para ver se o seu enquadramento está realmente pegando a informação numa quantidade My late mother just rose from the dead. numa quantidade agradável. Então, por exemplo, se eu estou aqui, né, e eu quero ver o gesto da mão dela, por exemplo, ou ver o que ela está falando, só tem como eu saber se eu estou pegando a quantidade certa de enquadramento se eu tiver um pouco da pose. E parte do que a gente faz no storyboard é isso, é prever, tipo assim, vamos supor que ela está falando, a mão dela está aqui, né? Ela está explicando para o reflexo sobre a mão, sobre a mãe, e as mãos estão fechadinhas aqui, né? Então, assim, essa pose inicial é importante, né? Pelo menos ela para começar. E depois, quando você tiver já com a câmera próximo do que você quer, é interessante ver qual que é a pose máxima que ela faz. Ou seja, se ela abre as mãos, vamos supor, até onde ela abre a mão, né? Até onde vai a mão dela, para ver se sua câmera não está cortando um pedaço de informação, ou se ela não devia estar mais centralizada. Então, essa ideia de marcar uma pose inicial, uma pose final numa cena, ela ajuda a gente a fazer marcação de personagem. Vamos supor que ela anda para o fundo enquanto fala. Até onde ela vai no fundo? Então, é interessante
Né, vamos supor que ela vira e ela vai embora, assim, né? Ou seja, ela vai virar. Tipo, dá pra ver o tanto que ela anda, ou seja, dá pra ver o tanto que ela desloca. A câmera tá mostrando o espaço todo, a câmera tem que mover para ajustar, né? Então, assim, você marca a pose inicial e define o enquadramento, e aí depois você marca a pose final e finaliza o enquadramento, ou seja, você sabe que a câmera está indo de um ponto para outro. Qualquer outra coisa no meio do caminho depois a gente faz. Ou seja, a gente pode começar só com isso assim para tomada, assim. Ou seja, qual é a pose inicial em cada câmera, né? Ou seja, toda vez que a câmera troca, qual é a pose inicial que a personagem tem naquela câmera. Isso ajuda demais, né? Então assim, não é para ser desgastante nem para ser demorado, né? É só pra gente, tipo, na hora que estiver fazendo o personagem, né? Ter uma noção se o nosso enquadramento tá mostrando o tanto que tem que mostrar, né? Aqui, ó. Se eu mexer a câmera demais e perder o enquadramento, eu vou fazer o mesmo processo toda vez. Ó. Aqui eu pus a câmera lá atrás. Eu vou fazer o mesmo processo de empurrar o clipping aqui, ó. Tá? Então, se você precisar de mais postura, né? E você pode usar inclusive, o enquadramento para definir a pose. Você não precisa definir ela fora do enquadramento, não. Mas é interessante que você faça, tipo, até onde que ela torce, né? Ou seja, qual que é o deslocamento dela, né? Então, assim, a mesma coisa, ela está centralizada, é o melhor enquadramento, se ela é melhor deixar ela como se estivesse realmente conversando com alguém, sabe? Tipo, se você coloca ela aqui e gera esse espaço, então pode ser que a outra pessoa tá aqui ouvindo ela, né? Então, eu acho que eu vou deixar por aqui as orientações para você, tá? Vou deixar aqui por enquanto, que já tem bastante servicinho para você fazer. Não é problema o fundo neutro que ela pega sem nada, assim. Isso depois a gente resolve. Ou seja, se você estiver fazendo a cena e aqui não tem nada, né? Aqui tá vazio. E sua câmera tá pegando esse vazio, não tem problema. Isso depois a gente resolve. Depois a gente vai lá e coloca o que pode ser o cenário disso aqui, né? Ou seja, depois a gente vai criar o cenário do pedaço que está faltando, tá? O mais importante é eu saber que tipo de cenário que é, né? Ou seja, qual que é o tipo de cenário, ou seja, um quarto, essas coisas, e qual que é o espaço que ela ocupa durante a ação. Isso é mais importante do que ter todas as peças, tá? E então você pode enquadrar, tipo, com fundo cinza, sem problema, tá? Assim que você tiver mais ou menos definido esses momentos de câmera, eu quero revisar o trabalho, entendeu? Ou seja, na hora que você tiver. Em qualquer momento da semana, viu, Isabela? Assim que você tiver, fala assim, não, peraí, eu já tenho uma ideia, já está marcado, você me manda, tá? Que aí eu já olho e já vejo o que é. Você manda nessa pasta mesmo, tá? Você manda nessa pasta mesmo, tá? Não preocupa não. Salva o link dela e manda nessa pasta mesmo. Porque a gente vai trabalhando em cima, tá? Que é importante que antes da entrega eu tenha visto algumas vezes pra gente não ser uma avaliação muito surpresa, entendeu? Pra gente saber exatamente o que está sendo avaliado, né? Então, é interessante, tá? Eu vou abrir agora o do Léo, vamos ver como é que ele tá.
vou conferir aqui umas coisas também, deixa eu conferir. Eu tô abrindo no Blender antigo ele, por que eu tô abrindo no Blender antigo? Eu acho que não tem problema não, acho que não tem nada que vai estragar não. Ai meu pai. Ela é muito capeta, né? Muito. Então vamos lá. Eu quero fazer uns ajustes aqui só para visualizar melhor o que você planejou, tá? Então assim, eu tô tirando a parte cinza do fundo aqui, deixando só uma área preta. E também eu devo desligar um pouco o rig, essas coisas, só para realmente concentrar na cena mesmo. Você chegou a colocar o áudio na cena? Não, ainda não. Falta colocar um dos personagens também, que eu tô em dúvida qual que eu vou usar. Você tá usando uma Que... Oi? Você tá usando simulação de tecido? Não, isso aí veio com personagem. Tá, então eu vou desligar essas simulações, porque senão não vai tocar nada no tempo. Esse cenário também é mega pesado, né? Eu vou ter que sair deletando umas coisas que eu não vou usar, porque, né? Até que Tá bem. se você deixar o cenário numa coleção bonitinha, meio que dá pra fazer, tipo, só desligar, tipo, na hora que estiver dando play, sabe? Sim. Essas coleções aí eu ainda nem mexi direito, que essas aí são as que vieram já, né? Que Mas, foi o pessoal que fez. mas aí pensa Eu nisso, só... assim, separa a parede e coisas que definem o espaço numa coleção e as coisas que são detalhe em outra, porque a gente não precisa se livrar delas. É só deixar elas assim de um jeito fácil de ligar e desligar, tá? Certo. Porque aqui, ó, o que eu vou fazer é que eu vou pegar e vou desabilitar as físicas que tiverem aqui, ó, porque ele colocou física em tudo, inclusive no cabelo. E o computador tem que processar essa física. Outra coisa que é interessante de fazer quando você tiver uma coisa muito pesada, o Blender tem no menu de propriedades de render, ele tem essa opção Simplify. O Simplify, você consegue pegar o Subdivision Surface, por exemplo, e reduzir ele para 1 na cena inteira, ou para 0. E desabilitar ele na cena inteira. Isso deixa absurdamente mais leve o play. Certo. Então, esse é um recurso muito útil. Ele também limita, o Simplify limita também, por exemplo, se você está usando partículas, essas coisas, você consegue pôr 0, você consegue falar que as texturas têm um limite de peso, né? Se você vai usar tipo alta resolução nas coisas, isso geralmente é bom para quando você tem um render que é super pesado e elaborado, mas você quer dar play numa versão mais simples. Principalmente quando você tem problema de desempenho de máquina, que vai ser o meu caso aqui com o meu notebook, né? Que eu adoro ele, mas ele não é um poderosão não. Então, meu tempo já melhorou demais aqui, o tempo de play aqui já tá tipo tocando, né? Então isso é uma coisa que você pode fazer para ajustar. Você ainda não marcou a troca de câmera, né? Mas você marcou outras câmeras, deixa eu ver. Não, só tem uma até agora, que a outra ainda não coloquei, não. Provavelmente vai ser na... Sai da câmera aí, rapidão. Tá, peraí. Sair da câmera. É. Isso, daí pra olhar o cenário tem uma escadinha, provavelmente eu vou colocar algum personagem sentado na escadinha, Ah, tá. ali ó, na frente da porta. Aqui. Acho que eu vou colocar ele sentado e a câmera vai ficar na frente dele, talvez. Tá, eu não vou determinar isso, não vou deixar você experimentar, porque senão já vira eu fazendo a coisa, né? E não é bem por aí. Certo. Eu vou falar o seguinte, eu gosto desse conceito, que é ela, né, e a mãe do diabo, né? Isso. Eu só acho que aqui, ó, a informação que eu tenho, a informação que você está passando para mim, é a informação que está aqui, ó, nesse espaço. Então, todo esse espaço aqui, eu estou em dúvida se essa informação ela é importante.
Uhum. Então talvez dê para fechar um pouco o enquadramento. E eu acho que dá para deixar um pouquinho mais frontal para poder a gente olhar para o rosto dela como primeiro plano. Então eu vou fazer uma alteração aqui só para ver como que isso fica, tá? Certo. Então eu vou esconder essa parte aqui rapidinho. Deixa eu ver uma coisa. Dá para esconder aquilo e ajuda. Então eu vou pegar essa câmera. Ela tá com uma lente de 25. Eu vou pôr uma câmera mais fechada. Só para testar, porque eu vou colocar ela mais frontal. Então eu vou deixar ela. Então, como ela é mais frontal, eu acho que dá pra fazer ela pegando as duas personagens com ela mais fechada, entendeu? Uhum. É... Talvez frontal demais aqui, mas vamos afastar a câmera. Nossa, janela é gigante, hein? É bem grande essa janela. Pois é. De novo, é sugestão, tá? É sugestão. Ela tá conversando com alguém na escada, não é isso que você falou? Isso. Tá, então é o seguinte, eu tô achando que eu vou colocar ela sentada aqui, ó, ou em pé aqui, pra janela ficar entre ela e quem ela tá falando, sabe? Ou seja, nesse espaço entre as duas. Uhum. Querido Rig, por que você não mexeu a personagem? Só Deus sabe, né? Personagem Devil, É a outra, Collection 4 aí. Collection 4, Selected. Beleza. Vou pensar que ela tá aqui conversando com a pessoa. E eu acho que talvez a gente coloque um prop, hein? Talvez a gente coloque um prop. Eu vou voltar para aquele seu enquadramento que é um pouquinho mais aberto. Ainda não ficou onde eu queria. Eu vou falar qual que é a minha intenção, tá? O que eu acho que ia ficar interessante, aqui ó, primeira coisa que eu tô fazendo aqui, deixa eu dividir aqui em três essa tela. Deixa eu pegar aquela composição de câmera que é dos terços, né? Então, tipo, meio que o olho dominante dela já tá quase lá, ó. Então, essa personagem aqui, ela tá em um terço, olhando para cá, certo? Que é para Certo. quem ela conversa, certo? Uhum. Então, isso aqui é uma ideia de composição. Aqui, ó, existe esse espaço aqui atrás que pode ser usado para esse efeito da mãe aparecendo e existe esse espaço aqui. Mas eu ia achar muito doido, se a janela fosse aqui, ó, se a janela fosse para cá, tivesse uma cortina e uma fresta na cortina e a mãe aparecesse na fresta. Entendeu? Certo. Uhum. Que eu acho que se ela aparecesse, tipo, de novo, dependendo da comicidade que você quiser, ela inclusive aparecendo uma cabecinha dela aqui, ó, ia ser super engraçado, assim, se fosse nessa diagonal, assim. Tipo, aparece ela vindo dos mortos, ela vindo como se tivesse acabado de vir da tumba, sabe? Uhum. Então, mas o que eu tô falando com isso aqui? Eu tô tentando apoiar a informação em cima das guias de composição, né? Para realmente guiar o olhar de quem tá vendo. Então, por exemplo, se a gente usar a composição pelo meio, se a gente usar a composição pelo meio, por exemplo, opa, e deixar ela mais central, dá para fazer o mesmo processo tem a janela, tem a cortina, né? Então assim, imagina que sua personagem está centralizada aqui, né? E esse espaço, ou esse espaço aqui, ó, é o espaço onde aparece a mãe do mal, assim.
E aí você tem, tipo assim, a direção do olhar dela, pra onde ela tá conversando, e aí depende muito se você quer que a mãe apareça como um agente intruso mesmo, ou seja, se metendo no meio da vida dela, né? Ou se você quer que ela seja uma coisa mais sneaker mesmo, assim, de tipo, né, vai atrapalhar a vida dela, mas sempre deixando aquele aspecto de, mas será que ela é do mal mesmo, assim, né? Tipo, ou seja, a personagem ela não tem provas, né? Dela fica por Sim. trás. Então, eu faria esses ajustes nesse enquadramento, assim, que eu acho que, de novo, eu preencho melhor o enquadramento da cena, né? Ou seja, deixa eu pegar a personagem Devil aqui. Ou seja, eu vou inclusive fazer a torcidinha dela aqui, ó. Né? E aí Eu. dá pra, por exemplo, se ela você quiser aproveitar que ela tem asa pra ela vir meio que voando assim, né? Tipo, ué. Mas pensar nisso, assim. E aí essa coisa do próprio que eu tô falando, você pensar às vezes em colocar uma cortina e deixar uma brecha, entendeu? Primeiro que vai ajudar a gente a direcionar o olhar de quem tá vendo, né? Por causa da brecha. Outra coisa que dá essa coisa de da pessoa que é maliciosa e aproveita cada brecha da vida da gente pra se meter, entendeu? Então você tá criando uma Uhum. brecha visual e uma brecha onde ela se mete, entendeu? Então eu acho que combina com o que está sendo dito, assim. Eu acho que se você achar uma cortina, ou colocar uma coisa que gera esse resultado aqui, né? E aí, por exemplo, se você colocar uma cortina passando aqui, né? Tipo, você meio que preenche com uma informação neutra, né? Tipo, que é o espaço do olhar dela. E cria essa janela aqui, né? De informação. Né? E aqui, esse enquadramento mais fechado, meio que ele é interessante para personagem fazer pose, né? Você consegue tipo, fazer ela apoiando o braço no quadril, consegue fazer ela às vezes projetando para frente, né? Então esse enquadramento ela pode estar confrontando a pessoa que está falando com ela, então né, ela pode projetar o corpo para frente, né? Isso continua deixando esse vão aqui, que é o vão que a mãe preenche, né? Então Sim. você tem um espaço de acting bom. E também se tiver que mover ela um passo para frente, ou seja, se a personagem tiver que ficar por aqui, você ainda consegue manter esse enquadramento bem posicionado para isso. Tá? Uhum. Então eu acho que, de novo, a ideia um pouco é tentar aproveitar o espaço de tela, né? Tipo assim, como que você aproveita o espaço de tela para contar o máximo de informação com o mínimo de tempo e gasto, né? Então isso é uma coisa que a gente está vendo nessa parte narrativa, mas é o mesmo raciocínio quando você está em jogo, né? Quando está em jogo a lógica é a mesma, assim. É como que naquele espaço relativamente restrito você consegue contar muita informação. Ou seja, se a pessoa ficar assistindo, ela vai achando essas pistas, né? Certo. Uhum. Então, eu acho que eu farei isso. E dá um tapa nessas coleções também, né? Pra resolver essas coisas de tirar o que não tem peso, né? Tipo Sim, assim, isso daí tá bem do que tem precisando. peso. E aqui, ó, só pra te lembrar, ó, esse personagem ele tá usando uma simulação de tecido. Você não precisa jogar fora a simulação que ele tá usando, tá? Você não precisa. É só desabilitar ela, tá? Certo. Se você desabilitar ela, você consegue desabilitar ela tanto pelo modificador aqui, né? Ou seja, o modificador está desligado, quanto pelo painel de física do Blender, onde você tem esse acesso a esses botões aqui também, tá? Uhum. Então você não precisa jogar fora, não precisa descartar. Mas se você quiser descartar, é só clicar no xizinho aqui, ó. Ele joga fora. Tá? Ok. Porque, cara, ela tá com simulação pra todo mundo é lado. Ela tá Uhum. com Essa, cloth no, essa aí vai inteirinho, né? ela tá com cloth no cabelo, né? E funciona, na verdade, cloth no cabelo super funciona. Super dá o resultado. Mas na hora que a gente tá
fazendo pose e testando pesa pra caramba, então não vale a pena a gente lidar com isso agora, não. Na hora que a gente estiver animando, a gente pode testar. A gente pode usar ela, animar e testar a física dela pra ver se tá legal. Sim, até te perguntar, professor, nessa física de tecido, de cabelo, ela meio que já substitui um pouco o bone? Como é que funciona? Ela. Se isso vai mexer com cloth, ou seja, isso não precisa do bone. Ou seja, ele vai reagir. Tá vendo que ele tá mexendo aqui, ó? Sim. Então deixa eu fazer uma coisa rápida aqui, ó. Fazer bem rápido mesmo, tá? E ele resolve alguns secundários pra gente. Então aqui eu criei uns keyframes pra ela aqui, né? Deixa eu selecionar aqui e colocar no personagem inteiro. E eu vou em 20 frames. Eu vou girar ela pra cá. É sempre bom, quando a gente tá fazendo simulação, é sempre bom deixar um espaço pra física, tipo, acomodar antes de começar a animar, tá? Mas deixa basicamente eu não gravei o que eu queria gravar aqui. Deixa quieto, né? Eu mexi, mas eu apertei o roll character, mas ele simplesmente não gravou o que eu queria gravar. Então, por via das dúvidas, eu vou gravar, tipo, tudo que eu puder. Então, assim, tá vendo que, tipo, o cabelo tá sendo puxado? Aqui, ó, principalmente essa mecha que tá no fundo aqui, ó, que tá num roxo escuro. Cadê a Devil? Então, dá pra ver que ela tá ficando pra trás ali, ó, e sendo puxada. Então substitui Bonnie, né, nesse sentido. Ela passa a ser subordinada a um Bonnie, mas o Bonnie ele tá mandando, na verdade, no objeto cabelo, sem necessariamente mandar nos vértices. Então é como se estivesse mandando só na origem mesmo, tá? E os vértices eles seguem a coisa da física, ou seja, eles são alterados pela física. E isso poupa um certo trabalho, porque se seu cabelo reage bonitinho, sem você ter que animar ele fio a fio, sem ter que fazer rig, você poupa um trabalho. Não se livra do trabalho, você poupa o trabalho de ter que pensar logicamente na física do cabelo. De ter que fazer às vezes um rig com 1 milhão de bone. Mas acertar a simulação às vezes consome tempo, porque acertar as variáveis aqui da física, né, igual por exemplo, está usando cloth para fazer cabelo. Então ele tem que criar um cloth que faça sentido como cabelo. Ele não está usando o cabelo dinâmico que o Blender tem, né? E vale para roupa também. Se eu ligar o cloth que tem na roupa, tipo, não garante que vai mexer bonitinho, porque tem uma diferença muito grande de jeans para algodão, para brim, para veludo. Então, às vezes, se ajustar o tempo certo de movimento de um tecido, consome igual fazer o rig, sabe? Então, não é tipo, eu não acho que isso é bruxaria, não. Mas, de fato, pra você pensar em termos de rig, pô, ajuda pra caramba. Né? Se fosse mais leve, lidar com simulação, né? Mesmo em motor ainda é muito pesado. Se fosse mais leve, lidar com esse cálculo todo, cara, isso é só simulação. Eu ia falar, galera, vai porque você vai ficar mexendo nos valores, mas você consegue testar muito em pouco tempo. Mas é pesado e é muito suscetível a erro. Então, por exemplo, às vezes um vértice caga a sua simulação inteira. Então, a rig ainda tem um valor muito, muito grande, assim, principalmente quando você precisa ter esse controle, né, do personagem. Você precisa que a roupa e o cabelo fiquem na posição certa para a cena, né? Então, mas é uma ideia, assim, vocês podem testar isso esse semestre, porque está super dentro do assunto do semestre. Se quiser testar, tipo, cloth, né, tipo, nas coisas tudo, né?
gente pode demais. Só tem que ficar atento com os bake da coisa. Deixa eu pôr uns 25 frames, uns 30 frames. Deixa eu mexer o braço São dela. trem esquisitos, né? Eu vou mexer o braço dela. Olha lá. Ui. Normalmente quando a gente anima um personagem que tem simulação de roupa, a gente anima ele pelado. Sim. Porque a gente não quer ficar sendo distraído pela simulação. A simulação é feita realmente tipo depois, assim. Ó, tá vendo aqui, ó, a simulação deu um pau na hora que ela mexeu a primeira vez, ó. Na hora que eu rodar a segunda vez vai atualizar, vai funcionar um pouco melhor. Ó, olha a roupa dobrando. E aí? Ainda tá com um pequeno problema, né? Mas é só ajustar, certo? Lembrando que assim, eu não tô usando o Subdivision que ela tem, né? E talvez o próprio Subdivision arrume isso, né? Talvez o próprio Subdivision seja o que vai arrumar isso. Outra coisa que pode arrumar isso é eu simular ela antes do Subdivision, talvez, entendeu? Talvez, tipo, rodar a simulação primeiro, ó. Olha lá, ó. Já arrumou. Então eu estou rodando a simulação primeiro e a subdivisão depois. Então ele não está esperando. Ele está tendo acesso a todos os vértices que estão sendo simulados. Ó. E tá bem gostosinho, na verdade. A manguinha dela ficou bem gostoso. O follow da manguinha, tá vendo? Sim, ali no ombro, né? E aqui, ó, nessa ponta aqui, ó, ficou super legal a silhueta. Isso aqui, ó. Isso aqui ficou super legal. Ah, sim. É muito bacana, muito bacana. De novo, se vocês quiserem testar isso, cara, vocês estão super livres para usar isso esse semestre. De verdade. Ok. Eu não sei como é que vai estar até o final do semestre, assim. De verdade, eu não sei se a gente tem algum retorno ao campus, essas coisas. Mas mesmo que não dê pra gente renderizar esse semestre, que a gente tem que fazer depois, aquela sala que a gente tem na PUC, que é o Laboratório Jedi, ela é uma render farm. A gente já tem ela configurada como render farm. O Fantini deixou da praça configurada e eu lembro de ter deixado a do São Gabriel configurado. Então a gente consegue usar aquele laboratório como render farm, que significa que você pode renderizar uma cena usando todas aquelas máquinas. E fica muito mais rápido para renderizar a cena. Então dá para tipo assim, usar os cycles na alta, entendeu? Que é um recurso que a gente tem lá na PUC, né? Ou seja, você tem uma render farm por conta. É só a gente pegar um horário lá e é isso aí. E talvez, não sei, igual eu falei, assim que o campus voltar a funcionar, a gente pode negociar isso para fazer um render. Então vocês não precisam preocupar muito com peso de cena, essas coisas, porque tem sempre a possibilidade de a gente usar essas cenas renderizadas e tem sempre como renderizar em render farm. E a gente tem acesso a uma, né? Ou seja, a gente tem uma que são 30 máquinas muito boas para processar isso aqui. E a gente recupera o tempo que, né, a gente gastaria. E dá para renderizar no Eevee também, né? O Eevee ele dá conta de renderizar muita coisa também. Então, ele agiliza bastante o processo. Né? Ele não é instantâneo, mas dá para otimizar bastante o processo de render com ele também. Tá? Então, se você achou interessante e quiser usar a simulação, mete bronca, tá? É isso aí. Eu estou tentando achar uma lacuna de tempo nas próximas semanas para gravar uma aula só sobre isso. Só sobre simulação. E deixar meio que gravado, assim. Porque eu já comentei nas aulas de criação avançada. Se vocês olharem nas aulas de criação avançada, lá né, que eu disponibilizei, tem eu dando uma introdução a esses modificadores, né, de roupa e mostrando inclusive como é que faz uma costura de roupa rápido, assim. Então dá para se aventurar nesse campo aqui. Certo? Tranquilo? Tranquilo. Massa. Ó, eu vou deixar você fazer esses ajustes e acrescentar a informação que está faltando, né? A informação do segundo personagem, né?
e fazer a organização, mas eu também acho que tem bastante serviço aí pra você. E aí a mesma coisa que eu falei com a Isabela também vale pra você. Qualquer momento da semana que você achar, não, meu arquivo tá bom, tá pronto, e eu quero que o Daniel veja pra ver se tá no caminho. Gente, qualquer momento, vocês têm livre acesso comigo, vocês sabem, né? É uma turma só com vocês dois. E vocês têm livre acesso com contato meu a semana inteira, inclusive pode ser pelo WhatsApp direto, tá? Vocês podem ficar tranquilo que eu chego junto, vocês são meus veteranos, eu tenho que ter carinho com vocês. Tem que ter um carinho todo especial com vocês. E se você tá. E eu tô gravando essa aula, e você tá ouvindo essa aula, você é de outra turma, e tá com ciúme, pode ficar mesmo. Eu gosto demais desses dois. Pode ficar com ciúme, vem reclamar comigo. Eu dou um carinho especial pra você também. Tá, eu vou encerrar essa gravação por aqui, tá, gente? Então, de novo, se você tá com ciúme desses dois, entre em contato comigo. E se você é um desses dois, pode entrar em contato comigo, tirar dúvida a qualquer momento da semana que a gente atende.